Desculpe, irmão, Salmo 27. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, nós louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome nesse final de tarde, início de noite. Te agradecemos por essa palavra do salmista que anelava pela tua presença e te declaramos a ti que da mesma forma nós anelamos pela tua presença, Pai. Tu és a nossa luz, a quem temeremos. Tu és o nosso socorro bem presente na tribulação, meu Deus. Que nós possamos buscar a tua presença, porque, Senhor, tu és aquele que nos acolhe. Tu és aquele que nos ensina o teu caminho. Tu és aquele que nos guia por vereda plana. Ah, Deus, nós cremos que a bondade do Senhor nos segue, que a tua misericórdia nos segue. E por isso, também como salmista, podemos esperar em ti. Esperar pelo Senhor com bom ânimo, porque o Senhor cuida de nós. Queremos declarar que o Senhor é Deus grande, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós somos teus filhos, Senhor, que viemos para esse lugar para te adorar. Que o Senhor receba a nossa adoração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós queremos, como nós já começamos a fazer nessa noite, te dar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Em nome de Jesus, entronizar aqui o teu nome, visto que o Senhor já está entronizado entre os querubins, entre os serafins, recebendo louvor digno, declarações de que o Senhor é santo, porque de fato o Senhor é santo. E o que temos nessa noite para dizer ao Senhor é: aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A nossa canção nessa noite é aleluia. Obrigado, Senhor, porque a graça, a tremenda graça, a maravilhosa graça veio de
forma irresistível ao nosso encontro. E esse é o motivo de estarmos nesse lugar, o melhor lugar, para te darmos toda a nossa adoração, para te darmos todo o nosso louvor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Erga as mãos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Estamos aqui, Senhor, como diz essa canção, em resposta a Ti, a uma ação nesse lugar de corações cantando aleluia. O que temos nesse lugar para Te entregar é esse coração rendido, Senhor, coração adorador, porque reconhecemos que o Senhor é tudo em nossas vidas. Se temos ao Senhor, não temos falta de nada. E a resposta que poderíamos dar àquele sacrifício na cruz, ao amor do Senhor que se derrama e se transborda em nossas vidas todos os dias, é um coração que canta aleluia. Bendito é o Senhor, aleluia. Digno é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor. Pode ser simples o nosso louvor, mas é o que temos nesse lugar para Te entregar. Corações quebrantados e rendidos, que declaram: Tu és Deus sobre nós, o Senhor sobre as nossas vidas. Iremos levantar as nossas mãos nesse lugar e adorar o Senhor que vive e reina, o nosso pastor, o bom pastor, o bom pastor. Oh Senhor, toca em nossas vidas, toca em nossos corações nesse lugar. Espírito Santo, toca-nos. Corações nesse lugar quebrantado, que se prostrem diante do Senhor, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que não tenho nada além do coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração
vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Nós viemos nesse lugar porque queremos mais de Deus, queremos mais da Tua presença, mais de Ti, Senhor, mais da Tua palavra. Queremos mais do Teu amor, da Tua misericórdia. Menos de
Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, século dos séculos. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou.
sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua graça, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos apenas ler os versículos 6, 7 e 8. Amém? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos ofertar, vamos dizimar, certos e pautados nessa palavra do Senhor, possamos fazer isso com alegria, porque é dessa forma que o Senhor se agrada. Amém. Vamos ficar em pé. Amém? Deus está aqui
Deus está aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo que pode me ouvir. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Amém. Glória a Deus. Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de semearmos com alegria na tua obra. Que o Senhor superabunde na vida dos meus irmãos, essa semente frutífera no reino, suprindo todas as suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Queria dizer para a igreja que a gente estava orando pela Gabi, né, do Conexão Kids. Ela já está em casa, graças a Deus por isso, já saiu do hospital. O pastor Afonso ainda encontra-se internado em Fortaleza. Vamos continuar orando pela vida dele, orando pelo seu fígado que foi transplantado, orando pelos seus rins, porque ele está fazendo hemodiálise, orando pela sua alma, porque ele anda abatido. Então vamos estar em oração pela vida do nosso pastor. Pai, nós apresentamos diante de Ti as nossas crianças que estarão ali no Conexão Kids sendo ministradas pela Tua palavra. Que essa palavra, meu Deus, seja uma semente frutífera na vida delas e que o inimigo não roube. Abençoa também a vida dos professores, das professoras que se prepararam, que se dedicaram, Deus. Que a medida transbordante do Senhor seja sobre eles. Queremos, Senhor, te exaltar, te engrandecer, te agradecer, porque a Gabi já saiu do hospital, que o Senhor complete a obra que começou na vida dela. Queremos te agradecer pela vida de Ana Vitória, que faz mais um ano de vida hoje. E queremos, Pai, te pedir que o Senhor abençoe as tuas filhinhas, meu Deus, em nome de Jesus, guardando e livrando elas de todo mal. Assim também apresentamos diante de Ti a vida do nosso pastor Afonso, meu Deus. Pai, Tu sabes esse deserto que ele tem enfrentado
mas o Senhor é com ele. Nós cremos nisso. E nós, como igreja do Senhor, nos unimos, Pai, em oração, para te pedir que o Senhor guarde a vida dele física, esse fígado que ele recebeu, que o Senhor faça com que os rins dele volte a funcionar sem a ajuda de aparelhos, meu Deus, em nome de Jesus. Como tu deste ordem à sogra de Pedro para que aquela febre fosse embora, dá ordem a esses rins, para que volte a funcionar, Senhor. E Pai, que o Senhor também estenda a tua obra sobre a sua saúde emocional. Visita a vida dele, dá ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua vara e o teu cajado possa consolá-lo nesse momento tão necessário. Assim nós te pedimos, Pai, desde já cremos no teu poder sobrenatural, na vida do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor. Quero convidar os irmãos, uma vez que nós cantamos nessa noite, e de mãos levantadas nós podemos dizer aleluia, é tudo que nós temos. Mas na verdade é muito importante ter aleluia para entregar para Deus. Por essa razão, eu quero convidar você a se colocar de pé comigo mais uma vez e abrir a tua Bíblia no Salmo de número 117. Salmo de número 117. É o menor capítulo da Bíblia, é o menor salmo da Bíblia, mas não menos importante. Nós não sabemos quem é o autor desse salmo, mas sabemos que o Espírito Santo inspirou quem o escreveu, para que pudéssemos aprender como nos relacionar com Deus num tempo de louvor. O verso 1 e o verso 2 nos falam assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor tão somente nos traga alguns ensinamentos com respeito a essa verdade, de tal maneira que possamos sair daqui edificados e também possamos comer do pão, beber do cálice e renovar a nossa aliança com esse Deus fiel e misericordioso que é por nós. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, vocês iriam a uma festa que vocês não foram convidados? Eu também não iria. Eu só vou onde eu sou convidado. E esse salmo aqui é um convite. E uma vez que um convite é feito, imediatamente nós temos a liberdade de então atender aquele convite. Esse aqui é um convite universal. Como nós podemos perceber no verso 1, é um convite à adoração para todos os povos. Não só para os judeus, não só para aqueles que conheciam Javé, mas para todos os povos adorarem ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, ele vai utilizar esse salmo para falar justamente que os gentios são convidados à adoração. Todo aquele povo, toda aquela gente que não era judeu, eles também eram convidados à adoração.
No verso 10 do capítulo 15, ele usa um texto bíblico para chamar os gentios. Mas no capítulo 11 de Romanos 15, ele vai dizer: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Citando o Salmo de número 117. O que Paulo quer nos mostrar aqui, ou o que queria mostrar para a igreja de Roma, era que os gentios, as nações, elas também compartilhavam das promessas que foram feitas aos patriarcas. E esse convite, ele foi feito para que nós desfrutemos das promessas que também foram feitas a nós. É um convite precioso, é um convite que deve ser atendido, é um convite que deve ser correspondido. O reformador Martinho Lutero disse que esse salmo é breve, ele é curto, é o menor salmo da Bíblia, é o menor capítulo da Bíblia. E Lutero disse que ele é breve para que todos possam entender o seu significado. Matthew Henry, um comentarista, no seu comentário disse que é um salmo curto, porém doce. E eu poderia dizer, juntamente com vocês, após ler esses 2 versículos, por conta da palavra misericórdia e por conta da palavra fidelidade, que esse é um salmo maravilhoso. É um salmo precioso. É um salmo enriquecedor. É um salmo que espera de nós uma reação à altura. Porque ao falar da misericórdia e da fidelidade do Senhor, nós precisamos reagir à altura do que esse salmo nos ensina. E nós iremos aprender 2 lições nessa noite, uma no verso 1, uma no verso 2, com respeito a esse menor salmo da Bíblia, menor capítulo da Bíblia, mas não menos importante. E a primeira lição que nós podemos aprender no verso 1 é quando o salmista faz um convite a todos os gentios para louvar ao Senhor, para que todos os povos louvem ao Senhor. E a primeira lição é que esse é um convite para além das fronteiras. É um convite que vai para além do meio judeu. É um convite que vai para além de nós que estamos aqui na igreja. É um convite que vai para além da nossa cidade. É um convite que vai para além do nosso estado, do nosso país, do nosso continente. É um convite do nosso Senhor para que os povos, para que os gentios venham e louvem a Ele. Mas além de ser um convite para a adoração, esse salmo também é, por sua vez, um apelo missionário. Como já citei anteriormente, Paulo fez uso desse salmo para afirmar que o evangelho deve ser pregado aos gentios, a todo mundo que não era judeu, a toda gente que não era de Israel. Paulo se intitula o apóstolo dos gentios. Paulo tinha uma agenda dupla quando ele chegava numa cidade. Ele ia para as sinagogas convencer os judeus de que Jesus era o Cristo. Mas saindo dali, ele ia pregar aos gentios, porque ele entendia a partir da luz desse salmo, de que os gentios também fazem parte das promessas de Abraão. Como eu e você que não somos judeus, nós entramos por conta desse salmo, desse convite, nós respondemos a esse convite que nos foi feito em algum momento da nossa história, da nossa vida, para adorar ao único vivo e verdadeiro Deus. Em Daniel capítulo 5, verso 4, a Bíblia fala que Belsazar fez uma festa na Babilônia. E ele pegou todos os utensílios do templo de Salomão, que eram usados lá no templo de Salomão, nas cerimônias que eram feitas para adorar a Deus. E o verso 4 do capítulo 5 diz que eles beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Nesse banquete, Belsazar, ele desprezou as coisas do único Deus e honrou os deuses da Babilônia. E sabe qual a compreensão que nós devemos ter?
Sabe qual o entendimento que nós devemos ter? Que há uma necessidade de convidar as nações para que possam adorar ao único Deus. Por isso o salmista está dizendo: ei, vinde, vós todos os gentios, louvai todos os povos. E aqui na Babilônia, eles desprezam o Deus vivo, único, e adoram aos deuses de prata, de ouro, que não são deuses. Mas esse convite para adoração, ele deve também carregar consigo um desafio. Ele deve carregar consigo um apelo missionário. Um apelo para que as nações possam conhecer esse Deus que te atraiu a esse lugar nessa noite. O salmo começa com aleluia, o salmo termina com aleluia. E essa palavra aleluia, ou seja, louvai, é aplicado a alguém que você admira. E é por essa razão que o salmista ele começa e termina com essa expressão que engrandece a Deus, que enaltece a Deus, em quem Ele é e também naquilo que Ele faz. O salmista está dizendo: adore a Deus porque Ele é único, adore a Deus pela sua misericórdia, adore a Deus pela sua fidelidade, não apenas pelas mãos, mas também por aquilo que Ele é, por quem Ele é, o único Deus do seu povo. E o salmista então nos convida a adorar ao Senhor. E essa palavra Senhor, ou seja, Yahvé ou Javé, significa aquele que existe. Esse foi o nome dado aos israelitas por meio de Moisés. E naquele momento, o que Moisés estava dizendo com o nome de Yahvé é que esse é o único Deus verdadeiro. Os babilônicos adoravam ouro, prata, madeira, qualquer outra coisa, mas o convite desse salmista é para adorar aquele que Moisés apresentou ao seu povo, o único verdadeiro Deus. Meus irmãos, Israel foi o povo escolhido para receber a revelação. E quando Deus escolhe Israel, Ele não escolhe porque era um povo forte, era um povo poderoso, era um povo valente, era um povo numeroso. Não, o Senhor escolheu porque era inclusive o menor povo. Escolheu apesar de quem Israel era. Mas quando o Senhor escolhe Israel para se revelar a Ele, o Senhor também escolhe Israel para revelar Deus através dele. E é isso que acontece com as nossas vidas. As nossas vidas, quando nós respondemos a um convite desse, é porque a revelação do Senhor chegou até nós. Mas tão importante quanto receber a revelação do Senhor e atender a esse convite, atender a essa demanda, estar aqui para adorar o único Deus, é importante também repassar a revelação. Por essa razão, o verso 1 nos chama para adorar. O verso 1 nos chama para exaltar o único Deus, mas ao mesmo tempo é um apelo para que possamos falar às nações que não conhecem o único Deus, de que existe o único e verdadeiro Deus. Meus irmãos, eu aprendo aqui no verso 1, nesse convite e apelo missionário, que a adoração verdadeira, ela é precedida pelo conhecimento do Deus único e verdadeiro. Alguém só pode ter adoração verdadeira somente se, primeiramente, conhecer quem é o Deus vivo e verdadeiro. Do contrário, eles vão até adorar, mas talvez o ouro, a prata, a si mesmo ou outras coisas. Mas quando você conhece, quando nós conhecemos, e porque esse povo conhecia o único Deus, ele então o adorava. Mas agora esse convite não é apenas um convite para reconhecer Deus,
é um convite para conhecer quem é Deus. E por essa razão, o salmista está nos chamando à adoração, mas também fazendo um apelo missionário para que as nações possam conhecer o único Deus. Por isso eu afirmo, a adoração verdadeira, ela é precedida pelo conhecimento do Deus único e verdadeiro. Em João capítulo 4, verso 23, nós conhecemos uma expressão que fala sobre adoração. Quando o próprio Jesus falou que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Mas essa afirmação de Jesus se dá porque uma mulher samaritana tem dúvida quanto à adoração. Ele então diz para Jesus: nossos pais adoravam aqui, os judeus adoram ali, então onde se deve adorar? E Jesus então disse àquela mulher: de fato nós adoramos quem nós conhecemos, o único Deus. Ela falou: então onde é que se deve adorar? Ele então respondeu: vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E por que aquela hora tinha chegado naquele momento para aquela mulher? Por que a hora havia chegado naquele instante? Porque Jesus, Deus encarnado, estava ali, o objeto da nossa adoração. E por essa razão, aquela mulher que queria saber como adorar, agora ela entende que toda adoração deve ser precedida pela revelação de quem é Deus. Do contrário, todos nós que temos dentro de nós o senso de adoração, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, podemos estar adorando algumas coisas que não são Deus. Podemos estar adorando a nossa própria carreira, podemos estar adorando a nossa própria vida, o nosso trabalho, adorando talvez o nosso filho, criando ídolos em nosso coração, que não são o verdadeiro Deus. Por essa razão, aquela mulher, naquele dia, naquele momento, entendeu que a verdadeira adoração deve ser precedida pelo conhecimento de quem é Deus. E Jesus disse para aquela mulher: a hora chegou, porque Ele estava ali, o objeto de toda adoração. Meus queridos irmãos, a adoração verdadeira é precedida pelo conhecimento do Deus único e verdadeiro. Esse salmo, ele deve ser visto como um cântico profético acerca do efeito da obra redentora de Cristo, que ligou todos os povos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde a barreira da inimizade é derrubada. Por isso Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 14, quando ele fala do mistério que estava oculto, é esse o mistério que ele revela através de Cristo, que os gentios também têm direito na herança, na promessa que foi dada aos patriarcas. E é aqui no capítulo 2, verso 14 de Efésios, que Paulo vai dizer: não há mais muro, não há mais separação, porque agora judeu e gentil, por causa da cruz de Cristo, são um só povo, uma só família, eles têm uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Por isso esse convite é um convite, mas ao mesmo tempo também é um apelo missionário, para que assim como você já foi alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus, outros também sejam pela cruz, por causa do Calvário. Em Efésios capítulo 3, verso 6, Paulo diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O Evangelho faz com que judeus e gentios sejam da família. O Evangelho de Cristo, a boa nova, a boa notícia, faz com que judeus e gentios não sejam mais inimigos. E a pergunta que eu quero fazer a mim e a você nessa noite, diante desse apelo, é o que eu e você, o que nós temos feito para que pessoas conheçam a Deus? O que nós temos feito para que nações conheçam a Deus? Você talvez tenha ofertado em missões, você talvez tenha feito missões,
você talvez tenha orado por missões, você talvez tenha ido em missões, você talvez tenha sido um missionário no seu trabalho, na sua rua, na sua família, e falado do evangelho que salva o mais vil pecador. O que nós temos feito com quanto a esse louvor e também a esse apelo missionário? O salmista está dizendo: venham todos os gentios, adore o único Deus. Mas os gentios têm muitos deuses. E como que eles vão adorar o único? Se você pregar, se você evangelizar, se eu pregar, se eu evangelizar, o gentio que tem muitos deuses, eles passarão a conhecer o único e verdadeiro Deus. É um convite, é um apelo missionário. É o Deus que vai para além dos limites e alcança as nações. Meus irmãos, Elias, nos seus dias, ele enfrentou a idolatria. Na de 1 Reis, capítulo 18, verso 38, a Bíblia diz que fogo desceu do altar e o Deus vivo se manifestou naquele dia. Porque os adoradores de Baal, eles gritavam, eles se cortavam, e em certo sentido, Elias até foi um pouco irônico. Ele diz assim: grita mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, ele não está escutando. Mas quando Elias orou ao único Deus, o fogo desceu e lambeu o altar. Elias, nos seus dias, enfrentou um total de 850 profetas de falsos deuses. 450 eram de Baal e 400 era de Azerá. Nos dias de Elias, ele enfrentou a idolatria, ele estava envolvido com esse convite. Mas para que o gentio possa adorar o único, vivo e verdadeiro Deus, o que precede? A proclamação do evangelho. A mensagem do missionário. A mensagem do pregador. A mensagem que o seu amigo de trabalho precisa ouvir. A mensagem que o seu parente precisa ouvir. A mensagem que o seu vizinho precisa ouvir, e o meu também. Nos dias de Paulo, Atos 17, verso 16, 22 e 23, para quem estiver anotando, Paulo também enfrentou a idolatria em Atenas. E a Bíblia fala em Atos 17, quando Paulo chega em Atenas, o seu espírito se movimenta, ele fica inquieto, porque ele viu muita idolatria em Atenas, uma cidade da Grécia. Os estudiosos estimam que o número de ídolos em Atenas era por volta de 30.000 nos dias de Paulo. E quando Paulo chega no Areópago, ele encontra um altar ao Deus desconhecido, porque os atenienses, que eram muito religiosos, como disse Paulo, no afã de não esquecer nenhum Deus dos 30.000 que eles tinham, eles deixavam um altar vazio para qualquer Deus, então ali ser colocado como objeto de adoração. E quando Paulo começa a pregar sobre Jesus e a ressurreição, eles ali no Areópago, chamando Paulo de tagarela. O que esse tagarela quer dizer? O que esse tagarela quer nos ensinar? Eles então dizem: nós não conhecemos esses dois deuses, em meio a 30.000 que nós possuímos e uma cadeira vazia para que tantos outros possam se assentar lá. Mas quem são esses dois deuses, esse tal de Jesus e ressurreição? E Paulo então prega naquele altar sobre o Deus desconhecido que os atenienses precisavam conhecer. Um poeta romano chamado Tito Márcio Plauto, ele disse certa feita que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem, de tanta idolatria que havia em Atenas. Paulo também enfrentou a idolatria do mundo da sua época. Mas Paulo já havia citado o Salmo 117. E como nós, Paulo também sabia que o que precede a adoração é o conhecimento, não de 30.000 deuses ou mais, mas do único e verdadeiro Deus, como o salmista diz, cujo nome é Javé. Na verdade, essa palavra Deus, ela não pode ser nem pronunciada
para que ela possa ser pronunciada, ela foi vocalizada, porque ela não tem vocal, de tanto temor, de tanto respeito que eles tinham por Deus. Mas Jesus também encontrou as realidades dos gentios na sua época. E lá em Marcos capítulo 7, versos 24 a 30, Jesus estava numa casa e queria passar despercebido, ele não queria ser reconhecido. Mas de repente uma mulher, Cirofenícia, ela era da Síria e de fala grega, logo ela era gentia. Lá em Mateus capítulo 15, ela é chamada de Cananeia, porque ela morava numa região onde gentios moravam também. E aquela mulher então vai ao encontro de Jesus, e lá em Mateus, o evangelista diz que ela gritava desesperada, dizendo a Jesus: Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada, me ajuda. E ela não parava de gritar, ao ponto dos discípulos falarem: Senhor, atende essa mulher, porque ninguém aguenta essa mulher gritando atrás de nós. Ela foi atrás da bênção dela, ela foi atrás da libertação da sua casa. Alguma coisa a fez enxergar que em Jesus havia a resposta. E é por isso que nós estamos aqui, porque em Jesus há a resposta. Mas quando Jesus resolve responder alguma coisa, sabe o que ele diz? Não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Eu, se fosse ela, ia embora e nunca mais voltava. Mas é que ela entendeu o contexto da mesa de comunhão, como na sua casa e na minha. Os filhos estão aqui na mesa e os cachorrinhos, os animais domésticos, estão ali, na periferia da mesa. Qualquer coisa que cai, eles comem. E aquela mulher não se ofendeu porque ela entendeu o contexto da mesa. E ela então se volta para Jesus e disse: eu não estou atrás do pão dos filhos, eu como das migalhas, eu quero o que é meu. E sabe o que Jesus disse para ela? Mulher, a tua fé é grande, pode ir para a tua casa que já tem bênção lá. O evangelista Marcos diz que quando ela chega em casa, sua filha está na cama, liberta. O evangelista Mateus diz que naquela mesma hora, sua filha já estava liberta, com uma palavra que o Salvador liberou sobre a sua vida. Jesus também viveu momentos com gentios. Os gentios também são alvo da agenda de Deus. Mas naquele momento, Jesus estava cumprindo a primeira agenda dos filhos, dos judeus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa mulher era gentia, mas a sua fé, mediante a graça do Salvador, a fez receber uma bênção maravilhosa. Você pode não ser judeu, mas sendo gentil, todo aquele que não é judeu é gentil, então nós somos gentios. Mas fomos alcançados pela graça do Senhor, a graça que salva, a graça que opera o milagre do novo nascimento. O verso de número 1 é essa lição. É a lição de um apelo para além das fronteiras, para além dos limites, entendendo que Jesus não é particularidade desta igreja ou daquela denominação. Ele vai para além das fronteiras. Ele tem gente salva no continente africano, ele tem gente salva no continente asiático, ele tem gente salva na América do Sul, ele tem gente salva na América Latina, ele tem gente salva espalhada por toda a face da terra. O Deus desconhecido pode ser conhecido. O Deus desconhecido pode ser conhecido. E é isso que o verso 1 nos ensina. Em segundo e último lugar, a
segunda lição que nós podemos aprender está no verso 1, de tão curto que é, posso ler de novo, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, e como é que ele termina? Aleluia. Nós cantamos uma canção hoje que dizia assim: eu levanto as minhas mãos e tudo que eu tenho para dizer é aleluia. Não é tudo, isso aí é o máximo nessa noite, é dizer aleluia. Ele termina dizendo aleluia, da mesma forma que ele começou dizendo aleluia. Quando nós louvamos a Deus, nós louvamos porque nós temos os motivos, não é verdade? Ninguém vai elogiar alguém sem os motivos. Ninguém vai elogiar outro sem as razões. E nesse contexto, o motivo é, verso 2, a grande misericórdia do Senhor e o amor duradouro de Deus. O motivo do nosso louvor é por causa da forma especial como Deus se relaciona com o seu povo. Que maneira maravilhosa nos ensina o verso 2 de como Deus se relaciona com o seu povo. Ele se relaciona de maneira misericordiosa, bondosa e de maneira constante, fiel. Ele é um Deus de credibilidade, meus irmãos. E por essa razão o salmista diz: nós temos os motivos. Nós temos todos os motivos para louvarmos a Deus. Esse Deus nos dá os motivos na forma como ele se relaciona com o seu povo, com a sua igreja, com os seus amados. Meus irmãos, a palavra misericórdia é a bondade de Deus para o perdão de enormes pecados e para a operação de uma poderosa salvação. É isso que é misericórdia. É Deus não permitindo que eu e você recebamos o que nós merecemos. É misericórdia. E por sua vez também é uma operação poderosa de salvação. Eu não sei quantos pecados você já cometeu na sua vida, mas também não sei quantos pecados você ainda vai cometer. Mas eu posso te dizer uma coisa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, porque Ele é Deus bondoso. Ele é Deus que perdoa enormes pecados. E eu cometi contra Deus um enorme pecado, mas ainda assim, Ele me perdoou. Mas o salmista, ele turbina essa misericórdia de Deus, porque o início do verso 2, o salmista diz que a misericórdia do Senhor é o quê? Muito grande. Se misericórdia por si só já é uma coisa necessária a mim e a você, quanto mais quando o salmista dá uma turbinada, dizendo: muito grande é a misericórdia do Senhor. E essa palavra no hebraico significa algo forte, algo que prevalece, algo valente, superior, superlativo, importante na nossa vida. Só um pecador arrependido, que sabe que não pode resolver os seus problemas com relação ao pecado e conta com a misericórdia de Deus, é que pode dizer: Senhor, a tua misericórdia é muito grande. O profeta diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o salmista diz que essa misericórdia renovável, ela é muito grande. Ela pode vencer qualquer pecado. Ela pode destruir qualquer pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado, por sua vez, é algo grande, amedrontador, assustador, comprometedor, só uma coisa pode ser maior do que o pecado e resolver o problema do pecado. E o nome disso se chama a misericórdia do Senhor. Não sei que horas você vai acordar amanhã, mas se porventura você acorda antes do sol nascer, lembre-se, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque muito grande é a misericórdia do Senhor.
palavra misericórdia, palavra muito comum no vocabulário hebraico, ela significa bondade, lealdade, fidelidade. É um tipo de amor que não falha. Fidelidade é um amor infalível. Existem amores aí fora falíveis. Casamentos passageiros, transitórios, efêmeros. Gente casando hoje, se separando daqui a 2 meses. Por diversas razões, talvez até por infidelidade. Mas a fidelidade do Senhor é um tipo de amor que não falha. Porque o salmista vai dizer na parte B do verso 2, que essa fidelidade, esse tipo de amor, subsiste para sempre. Aquela mulher que foi encontrar com Jesus e saber de adoração, ela já tinha vindo de muitos amores, todos falíveis, até que ela encontrou o verdadeiro amor, Jesus, o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, aquele que tem um amor que não falha. Qualquer pessoa pode falhar com você, mas o Deus fiel não falha jamais. Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é credibilidade. É alguém confiável, que cumpre o que falou, que cumpre o que prometeu. Segunda lição, qual é, meus irmãos? Nós temos um motivo para adorar a Deus. Qual o motivo? Misericórdia, fidelidade. Um Deus que tem toda a credibilidade das nossas vidas. Um Deus em que nós podemos confiar piamente, cegamente, tranquilamente. O embaixador da Inglaterra, certa feita, preocupado com o seu governo, sem dormir, desesperado, ansioso, à beira de uma depressão aguda, foi visitado pelo seu servo. E o seu servo, no afã de ajudá-lo, ele disse: embaixador, Deus governa o mundo bem antes do senhor estar aqui na Inglaterra? O embaixador disse: sim, claro. Ele então fez uma segunda pergunta: o senhor pode confiar que Deus continuará a governar o mundo mesmo quando o senhor sair dele? Ele disse: perfeitamente, claro. Ele então fez uma terceira pergunta: o senhor pode confiar que Deus governa o mundo com o senhor estando aqui? E naquele momento, o embaixador se virou e dormiu. O Deus fiel não falha. O Deus em quem nós podemos confiar não falha. Mesmo quando todos já falharam, o Deus fiel não falha. Mesmo quando todos já foram embora, o Deus fiel não falha. Mesmo quando todos já desistiram, o Deus fiel permanece como Ele é. Meus irmãos, eu aprendo uma lição sobre os motivos da adoração, e são esses: misericórdia e fidelidade de Deus. 2 grandes motivos para você entrar por uma daquelas portas ali, feito um cabritinho pulando de alegria, de regozijo, de júbilo, de festa. É impossível, meus irmãos, é impossível exagerar no louvor a Deus quando você conhece os motivos que te levam à adoração. É impossível. Você já ouviu uma turma falando assim: nesta noite teremos um louvor extravagante? Se você conhece os motivos, ele será extravagante. Você conhece alguns irmãos que fazem 6, 8, 12 horas de adoração? Se você conhece os motivos, é pouco. Nunca é exagerado, é impossível exagerar no louvor a Deus quando você conhece os motivos. Quando o meu e os teus motivos são a misericórdia e a fidelidade do Senhor, o que quer que você faça, o que quer que eu faça, que pode parecer aos outros exagerado, não é.
Porque os motivos são grandiosos, superlativos, maravilhosos, doce, precioso. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite: quais os motivos que você tem, que eu tenho, para o convite à adoração? Quando você vem a essa casa, o que te motiva a vir aqui? Talvez algumas pessoas são motivadas pela música, pelo espaço, até pelas pessoas. Talvez pelo ar-condicionado, porque é um lugar frio, apesar de que aquele está queimado e a irmã já se abanou o culto todo, está quente, né? Uma hora a gente arruma isso. Mas o que motiva você vir a um culto? O que te leva a sair de casa e ir a um culto? Talvez uma vida religiosa para poder começar a semana bem. Talvez uma companhia. Gosto muito de estar com você, vamos ao culto. Talvez uma falta de opção. E bastando o Flamengo jogar na hora do culto, ninguém vem mais. O que te motiva a vir ao culto? Porque talvez você está acostumado, como eu, durante anos da minha vida estive, porque nasci na igreja evangélica. O que te motiva? O salmista aqui é motivado a uma adoração maravilhosa por causa da misericórdia e da fidelidade do Senhor. O Salmo de número 122, verso 1, pode nos ajudar nesse pensamento. O que diz esse Salmo? 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É incongruente a um cristão como eu e você, ao ser chamado para ir para a igreja, falar assim, de novo, todo domingo. Eu já fui mês passado, eu já estive na igreja em janeiro, eu tenho que ir de novo agora em julho. Não. O salmista no Salmo 122 fala assim, quando falam de adorar a Deus, eu fico todo motivado. Eu não vejo a hora de ir para a igreja. Eu fico contando os minutos para poder sair de casa e ir para a igreja. Eu não vejo a hora de me preparar e ir para o culto. Eu já escolhi a roupa desde sexta. O sermão já está feito. Porque eu não vejo a hora de ir para a casa do Senhor e louvá-lo pela sua misericórdia e pela sua fidelidade. Quais os motivos para o convite à adoração? O salmista nos ensina esses dois, pelo menos, para que possamos vir à casa do Senhor. Agora o salmista, irmãos, encerrando aqui, ele é alguém que pratica aquilo que ele prega. Isso é lindo, é maravilhoso aqui. Porque ele começa fazendo um convite dizendo, vamos adorar a Deus. Mas após ele falar da misericórdia, da fidelidade, é ele quem adora a Deus. É quando você pratica o que você ensina. Se você tem ensinado sobre adoração, seja um adorador. Se você tem conduzido a igreja a louvor e adoração, seja um adorador. Se você tem cantado as grandezas do Senhor aqui, cante-as por onde você for. O salmista nos ensina que ele faz o que prega. Ele prega e também faz. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 1, olha o fim da nossa história. Olha o fim da nossa história. No capítulo 19, João está tendo uma visão. Ele está contemplando um júbilo celestial, um júbilo no céu. E olha o que ele vai dizer aqui no verso 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Não é um numeroso grupo de judeus,
mas uma numerosa multidão. Aquela multidão que o salmista, no verso 1 desse aqui, está convidando para adorar. Gente de todas as tribos, línguas, povos e nações estão lá, naquela visão celestial. E olha só o que essa multidão, que ele já viu, da qual nós faremos parte, eles vão dizer: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. O salmista está começando o salmo com aleluia, e convidando as nações a dizer aleluia. Mas o salmista é homem de aleluia, porque ele conhece o único Deus fiel. Mas agora João não está na terra. Agora João não está evangelizando as nações. Até porque, no capítulo 18, vai falar do lamento dos admiradores da Babilônia. Aqueles que admiravam a Babilônia, aqueles que admiravam o mundo, se encantavam com o mundo, nesse dia, não vão participar do aleluia celestial. Por isso o salmista está dizendo que não é só um convite à adoração, é um apelo missionário, para que gente de todas as tribos, línguas, povos e nações se juntem naquele júbilo celestial e diante do Cordeiro que nos salvou, que nos resgatou, que nos purificou, que nos santificou, possamos todos juntos dizer aleluia. Vamos ficar em pé? O pessoal do louvor não está botando fé que eu estou terminando o culto, é cedo. Estou pregando 35, 40 minutos. Aleluia! Se eu tivesse nos idos dos anos 80, 90, eu ia cantar uma música assim: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Quem conhece? Tem que ter 50 anos. E na verdade essa canção nada mais é do que o verso 1 do capítulo 19, hein? Quem conhece aí? Elton, né? Então Elton deve ser mais velho do que eu. Então se eu tivesse lá nos anos 80, 90, eu ia cantar assim: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. A melhor coisa que tem é quando nós cantamos o que já foi cantado nos céus. Esse hino que João viu foi cantado nos céus. E eu não sei por que razão a igreja não canta na terra. Tá bom, então deixa eu chegar lá. Lá você vai cantar. Mas nós cantamos isso nos anos 80 e 90. Nós cantamos Apocalipse em diversas canções. Uma delas era essa. Então eu quero convidar você a dizer nessa noite: aleluia. Mas não diga aleluia sem motivo. Diga aleluia porque você tem todos os motivos. Quem vai me ajudar na ceia nessa noite pode vir aqui. E nós iremos cantar essa canção que fala sobre aleluia. Levanto as minhas mãos e digo o quê? Aleluia. Então você tem a oportunidade de agora fazer isso. Levantar as suas mãos e dizer o quê? Aleluia. Porque você não está na Babilônia, onde há deuses de prata, de ouro, de pau, de ferro, que não são deuses, que não responde com fogo no altar. Você está diante do
único e verdadeiro Deus. Então diga: aleluia! Eu estou diante do único, vivo e verdadeiro Deus. Eu faço parte dessa multidão de Apocalipse 19. Eu faço parte da multidão que vai dizer aleluia. Cantemos ao Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua mão. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é pouco pra um rei, mas não tem nada além de um coração dizendo aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é pouco pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Faça isso nessa noite. Pois tudo que tenho é um aleluia. Então você tem tudo nessa noite. Você tem o que o salmista disse ter. Aleluia. Sei que é pouco pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar,
pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é pouco para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é pouco para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém. Aleluia. Meus irmãos, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós fazemos duas coisas. Nós lembramos o que Ele fez por nós na cruz e nós anunciamos que Ele voltará. E antes de você pegar os elementos, você que é batizado, você que nos visita de uma igreja evangélica, professa o único Deus, eu queria ler com você uma visão celestial. Eu nunca fui ao céu. Paulo, na de Coríntios, ele vai dizer que ele conhece um homem que há 14 anos atrás, se no corpo ou no espírito, não sei, foi arrebatado aos céus. Ele fala com tanta humildade isso, que ele está falando dele mesmo. Ele é esse homem. E Paulo disse que ele ouviu coisas inefáveis, coisas indescritíveis. Eu nunca fui ao céu. Eu, no máximo, quando era criança e morava no Filipinho, na casa do meu pai tinha uma goiabeira, e nós subíamos naquela goiabeira para pegar goiaba boa. E uma noite eu sonhei Jesus voltando, disse que ele voltava por entre as goiabeiras. O máximo do céu que eu pude ver. Mas aqui em Apocalipse 19, João está tendo uma visão celestial. Eu não sei se você já entregou sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador. Você nunca fez isso. Você pode estar nessa multidão ou não, porque João viu uma multidão, e essa multidão, numerosa multidão, eram de pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Então João disse assim: depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação, a glória, o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram lá no céu: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia.
saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trombetas, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Cadê a esposa? Cadê a esposa? Cadê a igreja? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm um testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito dessa profecia. Na noite em que o Senhor dessa profecia foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou o cálice da nova aliança e disse: esse é o cálice, é o meu sangue, derramado em favor de muitos. Eles comeram, eles tomaram o cálice, eles cantaram um hino, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras, depois para o Calvário, para o túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Passou 40 dias na companhia dos seus discípulos. 500 pessoas viram Jesus sendo assunto aos céus. Ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele vai voltar para buscar a sua multidão. Vamos pegar desse pão, vamos pegar desse cálice e vamos dizer: aleluia, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu, aleluia. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor.
Pega esse pão e tenha comunhão com Jesus e com a sua noiva nesse momento, que é a igreja. Louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus. Pega esse cálice. Tenha comunhão com Jesus e com a sua noiva nesse momento. Aleluia. 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 Ao único Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Aquele que logo logo voltará. Aleluia. Aquele que vai nos reunir naquela multidão, naquela alegria celestial. Aleluia. As minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. tudo que temos, Senhor. Tudo que temos, Senhor. Tudo que temos. Tudo que temos. Sei que é simples pra um rei, É tudo que temos mas não nesse lugar, tenho Senhor. nada além. Coração cantando aleluia, Aleluia. Dê um abraço no irmão que está mais longe de você possível. O mais longe de você possível. Não é o mais perto, não. É o mais longe. É o mais longe. Aleluia! Aleluia! Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia. Aleluia. sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém. Amém. Vamos orar. Irmãos, eu não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo. Tem culto que dá vontade de terminar para a gente ir embora. Tem culto que não dá vontade de ir embora. E parece no que os últimos cultos nós temos vivido aqui. Não dá vontade de ir embora. Porque a presença do Senhor está nesse lugar. O Deus do seu povo está nesse lugar. Oh, Senhor!
coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Suas vozes. Pois tudo que tenho é um Aleluia. Aleluia. Sei que é pouco pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém, irmão. Que a graça, a paz, o amor de Deus habite ricamente em cada coração, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Bem, uma boa noite a todos, irmãos. Deus abençoe até Amém. o decorrer da semana.